Olá, pessoal! Eu espero que vocês estejam bem. Como vocês sabem, eu sou a Carolina Marcelino, professora do Departamento de Ciência da Computação da UFRJ. E hoje nós vamos dar sequência ao nosso curso de Administração Linux. Nós estamos abordando o assunto de administração de usuários, certo? Nós já vimos como criar um usuário, como excluir um usuário, como modificar o tempo efetivo da senha de um usuário, entre outras coisas. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante no Linux, que ajuda muito, que é o chaveamento de usuários, que significa o seguinte: é você estar com o usuário e fazer a troca para que você possua permissões de superusuário. Por exemplo, comando su, ele troca o usuário e ele vai solicitar a senha se você não for o root. O root é o superusuário do sistema. Então, você vai passar esse comando como su e o nome do usuário. Apenas o comando su, ele vai trocar de usuário para o usuário root, que é o administrador do sistema. Su- troca o usuário para o root e executa o arquivo bashrc. E também a gente tem o comando sudo, que executa um comando como outro usuário. O root é o padrão. Então, se você der um sudo su, você vai estar no seu usuário executando comandos posteriormente como superusuário do sistema. Então, o sudo ele permite que um grupo de usuários efetue comandos pré-determinados pelo root sem a necessidade de acesso completo de root. O sudo facilita muito a auditoria dos comandos executados por cada usuário individualmente. Bom, usar o sudo tem algumas vantagens. Entre elas, limitar o acesso de root, a não necessidade de que todos os administradores tenham acesso à senha de root, controlar os comandos desses administradores do sistema, ou seja, auditar que cada administrador, cada usuário que obtém, permissões de administrador no sistema faz, e a possibilidade de criação de usuários para trabalhos específicos, como os usuários de backup, usuários para criar contas, entre outros. Por exemplo, para executar os comandos shutdown, o usuário habilitado digitaria sudo shutdown -h now. O que é o comando shutdown? É o comando que a gente usa para desligar o sistema. Dependendo das permissões, o comando pode ser executado diretamente ou a senha do próprio usuário solicitada. O arquivo sudoers descreve as permissões e privilégios que cada usuário pode executar em cada comando específico. Para que esse arquivo seja editado de uma maneira segura, a gente pode usar o VI sudo, igual está aqui. Certo? Então, a gente vai ver alguns exemplos aqui do que a gente pode incluir nesse arquivo aí de sudoers. Por exemplo, o usuário Anderson ele pode executar os comandos ls e pwd com privilégio de root numa determinada máquina da nossa rede, a máquina que tem o IP 192.168.101. Lembrando que o endereço IP é o endereço de rede de um computador, certo? Então, a gente pode acrescentar lá no arquivo sudoers essa seguinte informação. Anderson, que é o usuário, ele tem acesso de root na máquina 192.168.101 e ele pode executar os comandos naquela máquina ls e pwd. Uma outra linha que a gente pode incluir nesse arquivo é que o mesmo usuário, o Anderson, pode executar os comandos ls e pwd com privilégio de root
mas ele não consegue mudar a senha de root. Como é que a gente vai informar isso lá no arquivo? Então, a gente vai falar que o Anderson, ele para tudo pode executar o comando ls e o comando pswd, mas ele não pode alterar a senha do root. Por isso tem essa exclamação aqui. O usuário Anderson pode executar os comandos listados sem a requisição de sua senha. Então, como é que a gente faz isso? A gente passa esta informação no arquivo. Anderson, na máquina 192.168.100.1, no pswd, aqui, para fazer o reboot e para fazer o route, certo? Aqui embaixo a gente tem outro exemplo, ó. A linha azul permite que o usuário João mude a senha de qualquer usuário cujo login esteja no intervalo de A a Z, exceto o root. Então, o João pode mudar o login, a senha de todos os usuários que estão no intervalo de A a Z, menos a senha do root. O usuário João pode mudar a senha de todos os usuários, exceto do root, desde que esse usuário tenha pelo menos um caractere válido no seu login. Então, a gente vai passar dessa forma aqui. João pode tudo lá no pswd, exceto mudar a senha do root. E a gente tem outros exemplos. Por exemplo, o Anderson, ele vai possuir um privilégio de usuário webmaster nessa página aqui, www.index.html, se a gente informar como está aqui em azul, certo? O usuário Pedro, por exemplo, pode usar o comando /bin/kill, /usr/bin/kill, ou o comando /usr/bin/pkill, mas apenas como usuário de contabilidade. Então, ele pode matar processos apenas se ele estiver logado com o usuário de contabilidade. Então, é isso, pessoal. Terminamos aqui essa parte de administração de usuários. Um abraço.